E aí, pessoal, estou voltando aí. Meu nome é Tânia Costa, sou técnica de enfermagem e estudante do serviço social. Estou voltando aí com meus vídeos, né? Eu estava parado um tempo, retornando novamente. E eu quero falar para vocês que o meu canal, ele vai falar de tudo um pouco. Vou falar aqui de coisas sociais, vou falar de política, vou falar de religião. Vai ser uma miscelânea, na verdade. E hoje eu quero falar sobre o complexo de Édipo, né? Eu estava estudando a minha matéria da faculdade e numa das minhas cadeiras da faculdade estavam falando sobre Édipo, né? Falando sobre a história antiga e acabei estudando sobre a questão sobre a história do Édipo, né? E me chamou a atenção uma coisa que me intrigou, né? Essa história, porque todo o tempo eu estudei psicologia até o segundo semestre. E na psicanálise, com Freud, Freud fala muito do Édipo, do complexo de Édipo. Eu vi as pessoas falando do complexo de Édipo. Então, para mim, Édipo era um culpado, era uma pessoa que fez uma coisa e toda aquela carga de culpa e não sei o que, mas me chamou a atenção quando eu li sobre a história do Édipo. Uma coisa que ninguém tinha visto. Uma coisa que ninguém falou até hoje. Então, talvez aqui eu seja advogado do Édipo. E vamos refletir sobre a história. Lions, ele estava enamorado por Jocasta. E um oráculo falou para ele que se ele casasse com Jocasta, tivesse um filho com Jocasta, este filho se casaria com a mãe. E que não era para ele ter filho com Jocasta. Mas um dia o Lion estava lá de bebedeira, lá, tomando umas e outras, e acabou indo além, passando do limite com a Jocasta e acabou engravidando ela. E ela teve então um filho. E quando ela teve o filho, ele lembrou do que o oráculo falou para ele. Ele pegou o bebê e mandou o servo dele dar um jeito no bebê. Ele não matou, ele mandou o servo dar um jeito. O servo foi, né, pendurou a criança pelos pés numa árvore. E o nome de Édipo significa pés inchados, né? E os pés deles incharam muito porque ele estava pendurado. Aí um pastor encontrou ele, né? Pastor que estava pastorando as ovelhas na cidade de Políbilis, do e levou até o rei de Corinto. Este tratou a criança como se fosse seu filho e deu-lhe educação de príncipe. Então, o Édipo era príncipe, foi criado por um rei. Quando ele chegou a uma idade adulta e informado que a sua origem era misteriosa, ele deslocou-se até Delfos para consultar o oráculo. Porque naquela época as pessoas consultavam o oráculo para pedir orientação. Pois queria saber qual era o seu verdadeiro pai. Quem era o seu verdadeiro pai? O oráculo aconselhou ele a nunca mais voltar à sua pátria, pois estava ali destinado a matar o pai e desposar a mãe. O oráculo falou para ele. Édipo, para contrariar o trágico viticídio e convencido que sua pátria era Corinto, porque ele não caiu a ficha dele, entendeu? Ele não caiu, ele foi falado, mas ele, é capaz que eu vou fazer isso, né? Ele pensou, capaz que eu vou matar meu pai, capaz que eu vou casar com a minha mãe, capaz, bem capaz que eu vou fazer isso. No mínimo passou isso na cabeça dele. E ele foi, né? E o destino colocou ele frente ao pai dele, sem ele saber que era pai. Um dos servos de Laio brigou com o Édipo, né? Não sei o que aconteceu lá na estrada. Um dos servos não gostou, não sei se ele passou na frente, não sei como é que foi lá, e brigou com o Édipo. Nesta briga, Édipo acabou matando Laios, que era o pai dele, mas até então ele não sabia que era pai dele.
o reino passou para o pai de Jocasta, né? Então o pai de Jocasta passou a ser o rei. O Édipo voltou para o lugar dele, né? Onde que ele estava. Existia naquela época uma esfinge, que era considerado um monstro que atormentava Corinto, que atormentava as pessoas, matavam as pessoas. Ele dava um enigma e quem não conseguisse descobrir o enigma ele matava. E o rei não sabia o que fazer, né? Ele prometeu dar o trono e dar a filha dele, que era a Jocasta, para o homem que conseguisse destruir a esfinge. Essa esfinge dava um enigma. E quem descobrisse o enigma, quem conseguisse decifrar o enigma, só decifrando o enigma para a esfinge morrer. E o Édipo, então, né, conseguiu, né? A esfinge era um corpo de leão, cabeça de mulher e mantinha em pânico os arredores de Tebas, diz a história. Creonte, sucessor de Laio, trono de Tebas, prometeu então o trono e a mão de Jocasta. A jovem era a bela viúva, né? Ela era bonita, jovem, né? E ele prometeu a dar quem pudesse decifrar o enigma e matar a esfinge. E aconteceu que o Édipo apresentou-se cheio de coragem, diz a história, né? E propôs tentar decifrar o enigma que a esfinge lhe propusesse. O monstro, diz a história, né? Que o monstro segurou o Édipo pelo cinturão e propôs o enigma. E o enigma era esse: qual é o ser que no começo da sua vida anda com 4 pés, no meio da vida anda com 2 pés e por fim da vida com 3 pés? Se o enigma não fosse cifrado, Édipo seria devorado pela esfinge. Se o enigma fosse decifrado, a esfinge aniquilar-se-ia. Então Édipo respondeu prontamente que era o homem, uma vez que nos primeiros tempos da sua vida ele gatinha sobre os 2 pés e 2 mãos. Durante a vida, né, que está na parte da juventude, ele caminha com 2 pés. E quando ele já está velho, ele anda de bengala, de bordão. Então ele tem 3 pés. Furiosa, a esfinge lançou-se sobre os rochedos de costa e caiu no mar e se despedaçou. A esfinge se matou, se destruiu, né? E Édipo foi aclamado rei, casou com Jocasta e assim se cumpriu a segunda parte do que o oráculo tinha falado no início da vida dele, né? E então ele casou com a Jocasta, teve filhos, né? Vida normal, estava indo tudo muito bem. Aconteceu quando Édipo governava, diz a história, né, que Édipo governava em paz, prosperidade. Édipo deu-se inquieto ainda, né? Ele pensou, mas tem alguma coisa errada, né? Eu preciso ainda descobrir qual a minha origem, né? Então a história diz que assim, mais tarde, Édipo, que já governava em paz e prosperidade, né? Um novo oráculo revelou a verdadeira origem do Édipo. Então veio um novo oráculo, um novo profeta. E esse profeta veio e falou para ele: olha, a situação é que você matou seu pai assim, né? Tudo aquilo que estava encoberto, aquilo que tinha sido dito para ele, veio um oráculo e falou para ele: realmente, né? O fulano era teu pai e essa aqui, a Jocasta, é tua mãe. Só que ele já tinha, se não me engano, 2 ou 3 filhos com ela. O que aconteceu? Quando ele ficou sabendo realmente do acontecido, ele foi até a mãe dele, né?
E ele pegou da coroa dela e furou os 2 olhos. Pegou uma agulha lá, uma coisa pontiaguda e furou os 2 olhos. Né? Ele ficou destruído. Ele não esperava isso. Né? Quando ele realmente percebeu que aquilo que aquele oráculo tinha falado lá na frente estava acontecendo. A Jocasta não sabia que ele era o filho dela. E ela se enforcou, se matou. E o Édipo ficou cego, fugiu. Até teve uma filha dele que ajudou ele. E a história, então, traz essa questão na psicologia, na psicanálise, que quando acontece de um filho tá muito próximo da mãe, ou sei lá, até filho se apaixonar pela mãe, que é o complexo de Édipo. Só que uma coisa que eu não entendi e que me intrigou. Édipo não sabia que Laios era pai dele. Aliás, Laios era pai dele, ele não sabia. E pelo que eu entendo, né? Pelo que eu entendo, segundo Deus, que quando tu não tem consciência de uma coisa, tu não é culpado. Se ele tivesse matado o pai dele com sã consciência e em sã consciência se apaixonado pela mãe dele, Édipo seria culpado. Mas ele não sabia que o Laios era o pai dele. Ele não sabia que a Jocasta era a mãe dele. Tanto que quando ele soube, ele ficou... Pô! Ele furou os 2 olhos. Ele não quis mais enxergar. Sabe? Ele quis acabar com a vida dele. A Jocasta se matou. Então foi uma coisa terrível. Como que se pode colocar essa questão de quando acontecer de um rapaz, um moço, chegar nesse ponto de sentir apego pela mãe, como se pode chamar isso de complexo de Édipo, se o Édipo da história não tinha consciência que aquela mulher era a mãe dele? Então, eu estou questionando Freud. Como que Freud me fala um troço desse? Me explica. E se alguém tiver alguma explicação, pode colocar aí, né? Vamos debater esse assunto, né? Porque eu assim, ó, revirei meus miolos, tentando entender, né? Porque eu não vejo culpa de Édipo, eu não vejo, porque o cara não tinha consciência, ele não sabia. Ele tinha ouvido, falaram para ele, ó, vai acontecer assim, assim, então não vai para tal cidade, não faz tal coisa. Mas ele matou sem saber quem era. Ele matou o homem, não sabia que era pai dele. Ele se casou com a mulher, não sabia que era mãe dele. Então ele não é culpado. Ele não é culpado do sentimento dele. A gente só é culpado daquilo que a gente tem consciência. É o que a minha Bíblia ensina. É o que o meu Deus me ensina. Se eu não tenho consciência de uma coisa que eu estou fazendo, como é que eu sou culpado? Por isso que eu falei para vocês que eu seria aqui a advogada do Édipo. Ok, pessoal? Eu vou meditar muito sobre essa história. E se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, aí pode escrever aí, dá um like no meu canal, se inscreva. Tem muita coisa boa vindo aí. Eu estou voltando agora, né? Colocando então aí... Quero ver se eu consigo toda semana trazer uma reflexão, alguma coisa para a gente pensar. Alguma coisa importante para a gente trabalhar nossa mente, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.